Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula abençoada do nosso curso de iniciação à mediunidade. Muito bem-vindos e muito obrigado por estar aqui hoje. Vamos fazer nossa prece para a gente iniciar? Que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao universo, lembrando que o pensamento é força motriz da alma, força que se expande por todo o universo, que se espalha, que atinge outros pensamentos, outras mentes, outros corações. Que possamos, então, melhorar os nossos pensamentos a cada dia, com os aprendizados que temos aqui semanalmente. Obrigado, amado Mestre Jesus, por todas as oportunidades que nos apresenta de aprendizado, de evolução, para que possamos conhecer a nós mesmos, para que possamos conhecer sobre a espiritualidade, para que possamos abrir as nossas mentes sempre em direção ao alto, sempre em direção ao crescimento moral, espiritual, para a melhoria emocional, psicológica e física, para que tenhamos uma vida com mais alegria, com mais disposição. Assim, Senhor, já sabemos que esse é o objetivo, de aprendermos sempre. Obrigada, amado Mestre Jesus. Amor não se agradece, mas agradecemos todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. O que não recebemos até hoje foi porque nós mesmos não quisemos receber. Foi porque, por causa do nosso orgulho, não deixou que a gente aceitasse. Hoje, Senhor, já despidos do orgulho maior, ainda lutando contra o orgulho do dia a dia, contra as dificuldades de nós mesmos, dificuldades criadas por nós mesmos, plantadas por nós mesmos, pelas sombras que ainda há em nós. Assim sendo, rogamos o amparo, que a alegria faça parte de cada um de nós sempre, Senhor Jesus. Assim oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado, gente. Vamos iniciar a nossa aula? Bom, a gente vai iniciar a aula de hoje sobre aquela parte da evocação. Mas antes disso, eu queria ver com vocês sobre a aula passada, se ficou alguma dúvida, ou vocês anotaram alguma questão que queria saber, perguntar. Alguém tem alguma dificuldade ou não conseguiu entender direito? Se eu não conseguir explicar, a gente revê também na próxima aula, ou a gente discute no grupo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? De complementar alguma coisa que leu, que achou também, sobre o que a gente viu sobre a aula passada? A psicometria, né, a energia dos objetos, né, aquele assunto da aula passada. Então, Dri, eu assisti um vídeo de uma entrevista e o repórter teve a mesma pergunta que eu, ele teve a mesma dúvida, né? Se era só tocando, né, que é a psicometria, ou também objetos, tudo. Só que a pessoa também, ela falou e não deu um ultimato, entendeu? Não, sim, configura a psicometria só se for com toque, ou não. Ele não deu esse ultimato. Mas eu dei uma olhada, assim, por alto. No meu entendimento, acho que o mais importante é você fazer a leitura, independente do toque ou não. Mas no meu entendimento, do que eu dei uma olhada, mas eu não li nada, eu só assisti uns vídeos, umas opiniões, entendeu? Mas eu não li, eu não aprofundei. Uhum. Então, a única coisa que ficou assim é só essa questão do conceito. Na minha cabeça ainda está meio em dúvida. Eu acho que é isso, mas eu não tive assim uma certeza, entendeu? Uhum. Então, a questão da psicometria é um assunto bastante profundo.
sabe? Ele não tem muitas nuances para você abrir, mas é profundo. Então, tem a questão de energia de objetos, energia das paredes, energia das coisas, energia do ambiente, tem toda essa questão. A psicometria é a capacidade que você tem de perceber isso, desde um pequeno objeto ou no ambiente, mas geralmente as energias estão concentradas, a gente está falando aqui, quando fala psicometria, é da energia que fica concentrada no objeto que pertencia à pessoa. Você, às vezes, quer vasculhar, quer saber alguma coisa, igual eu dei o exemplo lá do Inácio Ferreira, ele pôs a mão na parede. Quando ele pôs a mão na parede, ele viu tudo que aconteceu dentro daquele cômodo, né? A saída do espírito que foi fugido embora, alguma coisa assim, aconteceram um tanto de coisa, os comentários, decisões que podem ser feitas, podem ser ouvidas pelas paredes. Quando a gente fala que as paredes têm ouvidos, não é por acaso, só da questão da fofoca, né? Realmente, cenas muito fortes, ou de amor, ou de maldade, de crueldade, ficam gravados em certos lugares. Isso porque está nos objetos daquele lugar, nas paredes, igual a gente comentou, dos museus, né? Quando eu fui em Ouro Preto, eu comentei com vocês, né, o quanto eu me senti mal, né, de dormir naquele pensionato, naquelas coisas lá, sabe? Eu vi aquelas correntes, aquelas coisas lá, aquilo lá me fazia muito mal. Eu não consegui ter lembrança, ver coisas exatas de cenas, como tem sensitivos que conseguem, médios que conseguem ver, que eu não tenho esse dom. Mas pelo menos um pouco da energia ser presente. Às vezes a gente passa até mal, como é o caso, né, Heloísa, que você contou do seu caso, mas não sabe exatamente o que é, mas bom não é. Porque se você passou mal, teve ânsia de vômito, teve que sair dali que não suportava aquilo, então você percebeu a energia que estava ali, né? Mas aí, se você não tocou em nada, fica difícil dizer para você se é psicometria mesmo, ou se tinha espíritos ali que estavam, né, reunidos naquele local, emitindo aquela energia ruim, não dá para saber. Quando eu falo psicometria, você tocou em algo, entendeu? Objeto que pertenceu nas paredes de um lugar, nos móveis da casa, um objeto, né, um anel, qualquer objeto da pessoa. Quando eu falo psicometria, você está medindo. Então, a gente chega no lugar e sentir energia, como eu senti em Ouro Preto, como a Heloísa contou o caso dela, não dá para saber exatamente, né, se estava vindo da psicometria de energia que pode ter ficado nos móveis, utensílios, paredes, alguma coisa, ou se tinha grupo de espíritos ali reunidos, escondidos ou em sofrimento ali por algum motivo, não dá para saber, porque ela também não tem mediunidade de ver. Se tivesse um médium que, né, que tivesse lá de evidência, às vezes poderia ver grupo de espíritos que está ali sofrendo, estão presos ali, estão sofrendo, ou não sabe sair, os motivos não importam, né? Não dá para saber, mas quando eu digo de psicometria, sempre é como se estivesse avaliando alguma coisa. Eu acho que o mais importante nem é essa questão do toque, mas é porque, como falou no conceito, eu acho assim, que quando você não tocar e for, você vai saber, porque é muito detalhado, né? Como eu não tenho essa mediunidade assim aflorada, eu não vou saber. Eu não tenho como saber. Só o médico que tem realmente uma faculdade mais, né, apurada, né, mais refinada, né, ou então ele tem bastante prática nessas coisas, então ele vai costumar saber separar melhor. Eu não consigo, né? Já percebi energia em objetos, sim, né, mas eu não gosto nem de falar muito, porque eu não posso esclarecer exatamente como que foi. Então, a gente, para dar um exemplo de que não fica claro, que confunde mais do que esclarece, não adianta, não é verdade? Só um minutinho aqui. Monali, você saiu e entrou? Nem vi, só apareceu aqui, só um minutinho. Bom, mais alguma coisa? Só pegar meu celular aqui. Querem comentar mais alguma coisa sobre a questão da aula passada? Não? Podemos iniciar, então, o próximo episódio? Depois, se vocês tiverem alguma, né, lembrarem de alguma coisa, a gente for fazendo, falando, sempre a gente remonta nisso, sempre vai falando. Vocês já repararam que a gente vai, conforme a gente avança, vai estudando outras coisas, existem muitos outros assuntos, gente, muito mais coisas, muito mais aprofundado, mas lembra que isso é um estudo aqui, assim, iniciante mesmo, bem simplesinho, bem de iniciante mesmo, para a gente ter uma ideia do que é, mas é muito mais profundo. Precisa estudar mais, mas nosso curso é de iniciação, né? É mais simples, então precisa, assim, quem precisar ler mais, a gente tem sempre tá dando dica de leituras, né? No final desse daqui, o Web também dá dica de leitura, para a gente aprofundar, quem quiser aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, né? Aqui é bem incipiente mesmo, tá? Bem básico, para a gente ter uma noção,
Aí, conforme a gente for, né, estudando mais, aprofundando mais, vocês vão vendo que, conforme vocês agora forem aprofundar, se vocês quiserem aprofundar sozinhos nas leituras, vocês conseguem, porque vocês têm toda essa base agora, de questão de fluido universal, de pensamento, o poder do pensamento, né, de desdobramento, das faculdades, né, do poder do médium, que tem mais sensível para tal coisa, ou tem mais sensível para falar, ou tem mais sensível para escrever, e tudo isso para te dar uma clareza maior. Quando você lê qualquer caso que você vê na revista espírita, que você vê em algum livro, você já tem noção do que é aquilo. Não vou dizer que você domina o assunto, eu também não domino o Hélio, não domino o assunto, né? Nós não dominamos ainda o assunto. Mas a gente tem a noção, quando a gente vê uma leitura, a gente tem uma leitura, ou a gente assiste um filme, um vídeo, alguma coisa, a gente já tem noção. Esse é o desejo que temos para vocês, que vocês tenham uma noção. Né? Mais para frente vocês poderão aprofundar mais. Certinho assim? Então vamos lá. Nessa parte agora, né, a gente inicia agora a parte da evocação, as evocações. Né? É uma parte um pouco complexa também, porque o que a gente mais faz sem saber é evocar, é chamando os espíritos, né? Os espíritos que se manifestam espontaneamente podem ser um bom espírito ou um mistificador, né? Essa questão, gente, da manifestação, essa questão da evocação, é muito sério isso. A gente precisa levar isso muito a sério. Nós, quem aqui não trabalha em casa espírita, não está acostumado, assim, né? A gente, no começo, a gente sente muito, ou não entende, às vezes, muito bem, né? Essa questão de... eles gostam de falar de nós espíritas, né? Que a nossa religião é dos espíritos, que a gente conversa com os espíritos. Eu chego, às vezes, nos lugares, pergunto religião, falo, sou espírita. Você vê? Né? Você fala, é de mesa branca, é de não sei quem aqui frequenta a casa, já passou por isso, né? Alguma situação, né? Sempre tem essas questões por causa da generalização da coisa em si, né? Então, quando você vai tentar explicar a questão de Kardec, ou não é isso, não é assim, eu não tenho esse dom, mas como? Você não é espírita, né? Você não vê, você não, né? Então, você está vendo alguém do meu lado? Quem nunca escutou isso, gente? Eu tenho pavor. Você está vendo alguém comigo? E quando eu vou dar passo, mesmo eu estando lá irradiada, né? Ali, com o pensamento ali, conseguindo, eu não vejo, eu não tenho o dom de ver. Então, posso perceber alguma energia, né? Alguma energia de coisa que a pessoa está sentindo, algo que posso perceber, mas ver espírito, não vejo de jeito nenhum. Nem eu estando lá irradiada no momento do trabalho, eu não vejo. Né? Eu posso perceber alguma coisa, já percebi uma mulher assim, já percebi alguma coisa assim, mas ver assim, aquela coisa. Tem um espírito aqui comigo, eu falei assim, não, senhor, vê se está aqui comigo, se não está aí com você, vê se está aqui comigo. Então, é uma coisa um pouco complexa, tá? Então, quando os espíritos se manifestam espontaneamente, né? Pode ser um bom espírito ou pode ser um mistificador. Nas reuniões da casa espírita, né? Quem participa, que frequenta a casa, né? É desnecessária a evocação. Porque é o grupo espírita que cuida daquela casa, né? Os mentores daqueles trabalhos já organizam o trabalho durante a semana, quem que vai, quem que não vai, quem que vai se manifestar no dia da psicografia, quem que vai poder se manifestar, quem que vai ter permissão, quem que foi dado permissão, vai estar o médium fulano, ciclano, que tem facilidade para isso. O dia da desobsessão, já tem outra equipe, né, que leva os espíritos que estão em necessidade de passar pelo médico, que precisam falar, que precisam ter o choque anímico, né, dos fluidos do corpo físico. Tem todo esse trabalho. No dia que a gente chama de cura, né, de tratamento espiritual, né, é uma outra equipe, às vezes pode ser mesmo os membros de equipes, mas o trabalho é voltado para um outro sentido. Então, ele já é tudo organizado, não precisa de eu evocar ninguém. Por isso que nós sempre oramos, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, aos bons espíritos nos ampararem. A gente não evoca fulano ou ciclano. Eu já vi evocações em outras casas que eu já frequentei, eu não gosto. Né? E nessa oração agora, chama agora a presença de Bezerra de Menezes. Você nem sabe onde o homem está. Você não sabe, ele não tem ainda, não sei como é que ele não tem o dom de Jesus, saber todas as coisas ao mesmo tempo. Ele ainda não é, por mais que já é, né, alto, ainda não é como Jesus. Então, assim, os espíritos que vão para trabalhar naquela casa, os médicos, vamos supor no dia de cura, os médicos, né, já são catalogados para aquele dia. Eu não sei quem são. Não precisa de eu estar ali chamando Bezerra de Menezes, quem mais era médico? Né, doutor não sei quem, mas não precisa. Não há necessidade disso. Porque doutor Fritz, né?
Dr. Fritz, né? Bezerra de Menezes, quem mais que era médico, né? André Luiz, mais não sei quem. Então, não há necessidade disso. Aí, o que ocorre também é que pode ser um bom espírito que venha, né? Ou pode ser um mistificador. Aí é que são elas. Aí a gente volta lá no início, por isso é a base, tá vendo? Nós demos uma base para vocês, que se vir um mistificador, você vai conseguir perceber. Por quê? Você vai conseguir? Porque você já aprendeu a analisar a mensagem, ou escrita ou falada. Você vai analisar a mensagem pelo fundo e pela forma. O que é pelo fundo e pela forma? Pela forma como ela está escrita, usando palavras de baixo calão, coisas bobas, coisas que a espiritualidade superior não se importa com isso, ou pelo fundo, o conteúdo realmente, a ideia que está transmitindo, sabe? Então, a gente consegue perceber claramente. Eu não dei o exemplo para vocês numa aula que eu dei aqui, não sei se foi na última ou na outra anterior, que os espíritos pediram para fazer lá na outra casa com o médium. Outra vez também, na outra casa que eu trabalhava, o que eles pediam para fazer. Então, a gente vê que aquilo era mistificação, porque Allan Kardec deixou bem claro, né, nas explicações de como devem ser as sessões. Para a gente basta água fluidificada. Nós gostamos muito de plantas, eu gosto das plantas dos chás, né, das plantas aromáticas, ajudam muito. Né? Mas daí você fazer um patuá para carregar no bolso, né? Já é outra coisa. Você fazer um chá de uma erva que vai te ajudar é uma coisa, né? Assim, até pela ciência já são aceitas algumas ervas, né? Agora, você fazer um patuá para carregar no bolso lá porque o fulano de tal, lá da casa espírita, fulana de tal, mandou, aí pronto. Aí já tem um mistificador no meio. Você já sabe que não há necessidade disso. Não há necessidade de você colocar velas, nem incensos, nem se preocupar com cores. A gente sabe que as cores fazem parte, né? Que as cores fazem parte do nosso perispírito, a nossa aura é colorida, tem tudo isso, mas não significa que você tem que ter cristais que fazem isso, faz aquilo, porque não fazem. Se for momentânea, é coisa pouca. A mudança real, as coisas reais só vão acontecer com a sua mudança de postura, com a sua mudança de pensamento, com a sua transformação é que as coisas vão mudar. Não vai adiantar carregar para atuar, não vai adiantar chamar fulano de tal, não vai adiantar pôr vela cor-de-rosa com fita não sei do que, passar mel não sei na onde, não vai precisar de nada disso. Né? As coisas boas serão atraídas pelas causas boas da gente. O que Lauro pergunta, eles podem se manifestar em qualquer horário? Olha, essa aí é uma questão interessante do mistificador. O bom espírito, aquele trabalhador da casa, ele não vai ficar manifestando em qualquer horário, entendeu? Te incomodando, te importunando. Às vezes você está lá no seu trabalho, Lauro, né, com outras pessoas, e você tem uma urgência em escrever e falar alguma coisa, porque tem um espírito falando alguma coisa com você. Você pode saber, ter certeza, que um espírito que é um trabalhador do bem, da vontade do Cristo, não vai te importunar, principalmente no local de trabalho, em público, te fazer passar vexame. Entendeu? Geralmente não, tá? Porque geralmente esses trabalhos são organizados para o dia dos trabalhos na casa, ou se você não frequenta uma casa espírita, no dia que você está sentado com a família para fazer oração, no dia do seu evangelho, né? Em momentos que você pode mais refletir sobre aquilo, né? Porque a espiritualidade não gosta dessas urgências. Não, eu quero falar agora. Você já reparou como é inconveniente quando você chega no lugar que você tem que falar agora? Né? Urgência é tudo aquilo que você não deixou preparado antes, né? A não ser que seja um acidente ou alguma coisa, né? Mas se acontecer um acidente na sua família, não vem espírito nenhum, viu? Te contar, ó, seu filho sofreu acidente na rodovia. Não vem, porque isso não é permitido, tá? Então, tomar cuidado com isso, tá, Laura? Eu respondi a sua pergunta? Bom, enfim. Então, ficou clara essa questão aí, né? Pode ser um bom espírito ou pode ser um mistificador? Você queria comentar, Laura? Falar alguma coisa? Ficou clara a questão das reuniões, Heloísa? A importância da casa espírita, né? Não é necessária a evocação, ficar chamando fulano, ciclano. Ficou. Então, tá bom. Evocar os espíritos não garante a sua presença. Olha que legal isso, gente. Muito importante isso. Pode ser que ele não possa vir, não queira ou não tenha permissão, né? Ou seja, você chama espírita, tem muita mania, já que sabe que o espírito não morre, que a vida recomeça do lado de lá, né? Passa, só muda de fase no jogo, né? E sabendo disso, a gente fala, nossa, estou com tanta saudade da minha mãe podia tanto vir me ajudar. Eu oro e peço para ela, ô mãe, você não sabe que condições que está a pessoa que desencarnou.
Não fique chamando, mesmo que já tenha desencarnado há muito tempo atrás, a não ser que você já recebeu alguma carta, já contando, e mesmo assim você deve evitar chamar, porque não é espírito adiantado ainda que você fica chamando, né, como nós chamamos a Jesus. Jesus, sim, nós podemos chamar toda hora, todo o tempo. Toda hora nós podemos chamar Jesus. Toda hora o nome de Jesus deve estar na nossa boca. Né? Mas a sua mãezinha desencarnada, o seu paizinho, sua avózinho, seu tio, né? Mas não sei o que você acha que era muito bonzinho, que não sei o quê, não se deve ficar fazendo essa evocação. Porque pode ser que essa pessoa esteja vivendo em outro lugar que você nem, como já disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai. Você não sabe. Seu pensamento o alcança imediatamente, mas ele pode não vir por várias circunstâncias. Ele pode não estar em condições mentais, psíquicas de vir, condições do seu perispírito de se apresentar, condições de falar, pode ser que ele não tenha permissão e pode ser que não queira. Tá? Porque geralmente, gente, o que a gente vê as pessoas orando e chamando um avôzinho, uma avózinha, um paizinho, mas não sei quem, é para perguntar se fulano vai sarar da doença tal, né? Se você vai conseguir fazer aquele projeto lá que vocês tinham combinado, não sei o quê. Ele não sabe, isso são coisas que não têm resposta, ou ele não pode saber. Porque os espíritos mais elevados que sabem se a pessoa vai morrer daquilo ou não, não vêm te dar essa resposta. Porque isso não pode, não é permitido por Deus. Quando vem essa resposta clara, assim, pode saber que é mistificador. Que espírito que trabalha com a vontade do Cristo não vem interferir na vida das pessoas desse jeito. Né? Faz isso, faz aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pode ser que o espírito esteja num estado que o impeça ou não esteja preparado. Fala, Elô. Eu lembrei de uma pessoa aí que está fazendo sucesso danado na internet, comprando um monte de perfil de Instagram para divulgar o espiritismo e tudo, né? Porque é só para fazer o bem, né? Aí tudo ele fala assim: meu mentor falou isso, não, meu mentor falou aquilo. Eu falei, gente, 24 horas o mentor tá lá falando tudo para ele. A pandemia vai acabar, não vai acabar. Não, isso tal coisa, não sei quem não sei o quê. Tudo, sei lá, essa caneta, esse lápis, lapiseira, não é rosa não, é verde. Meu mentor falou. Tá vendo a fascinação aí da pessoa? O tempo inteiro. E ele diz que tem muito dinheiro, que é empresário, e está comprando tudo quanto é perfil, Instagram, ele tem canal no YouTube, ele está colocando agora as pupilas dele em alguns perfis e está fazendo uma divulgação, e a gente sabe que rola muita grana, né, em visualização, Sim, né? Com certeza. Então, tá desse jeito. Então, daí, olha que é interessante seu comentário, né? Daí você consegue analisar direitinho como que essa pessoa está dominada por essa ideia, né? Se ele fala que o meu mentor falou isso toda hora, todo dia, toda hora tem uma notícia para dar, isso não está correto. Isso não é assim, entendeu? A torta é direito, não. Né? Espíritos mais elevados não se prestam a esse tipo de serviço. Tá? Daqui a pouco vai falar se vai ter ganhador do jogo tal, não sei o quê. Vou começar a entrar para esses lados aí, é que você vê que realmente está totalmente dominado. Né? Eu não sei se quem que é o mentor dele, se é o apóstolo Paulo, sei lá. Um negócio assim, Adriana, pra você ter noção. Nossa, então, é desse nível aí, né? Então, a fascinação lá já está rolando alto mesmo, né? Está fascinado. A pessoa está fascinada, com certeza, né? Enfim. Então, essa pessoa que você está tentando evocar pode estar num estado que o impeça ou não está preparado. Ele pode estar num estado que o impeça. Que estado seria esse? Né? Ele pode estar inconsciente. Vocês sabiam que lá no plano espiritual existem, sim, tipo galpões em alguns lugares, de vários leitos, assim, um atrás do outro, de pessoas dormindo. Espíritos dormindo. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre isso. Né? Porque se prepararam, somente essas religiões castradoras, né? Que fala que você vai dormir até o dia do juízo final, a pessoa se prepara daquilo, mas não há quem os acorde. Né? Não tem, só se Jesus vem interferir. Jesus não vem interferir nessas coisas. Né? Que a pessoa tem que perceber por ela mesma. Se a pessoa está dormindo, André Luiz mesmo dá o exemplo. Estão dormindo?
Só um minutinho, Luiz, só concluir esse raciocínio. Eles estão dormindo, mas quando você chega lá e põe a mão na cabeça deles assim, ó, percebe? O André Luiz consegue ver todos a perturbação dos pesadelos que eles estão tendo, né? A tortura que eles estão vivendo, mas não querem acordar. Na verdade, no íntimo, a verdade é que não querem acordar para não se deparar com eles mesmos. Fala, Luiz. É que eu lembrei de um caso de uma pessoa, um amigo meu, que perdeu a mãe, né? Uhum. E aí ele ficou desesperado. Aí no mesmo, tipo assim, mesmo dia, assim, sabe? Ele já queria, se é espírita, me fala, como é que faz? Eu preciso de mensagem da minha mãe, porque o pai dele não lembra o que aconteceu. Ele apagou da memória, parece que teve um bloqueio, sabe? Uhum. E o pai dele estava dirigindo o carro. E aí... No acidente. Ela morreu do lado, assim, né, dele, ele estava lá. E aí, ele sobreviveu, o pai, de boa, assim, nem ficou grave, nem nada. Uhum. Aí ele me ligou desesperado, sabe? E para explicar, calma, não é assim, gente, mas não manda mensagem, minha mãe tem que saber o que aconteceu, porque estava achando que a culpa era do outro motorista lá, sabe? Uhum. Mas não tinha como provar, e o desespero da perda da mãe, sabe? Uhum. Aí eu lembrei desse caso, e tipo assim, a mãe dele provavelmente estaria recebendo assistência, né, que geralmente quando morre de acidente, essas coisas, né. Leva um tempo para se recuperar. Não é brincadeira. Né? Esse negócio de morrer assim, gente, de acidentes, né, a gente tá vendo essas tragédias lá em Petrópolis, teve Ouro Preto, mas não sei o que, esses desencarnes desse jeito, mexe muito com o espírito, então ele precisa de um tempo para descansar. Quando a Marília Mendonça morreu na queda do avião, eu gosto muito dela, então eu tentei não chorar e tentei não ficar pensando nela, porque eu falei assim, Marília, se você não estiver bem, não vai ser por conta do meu pensamento, não vai te atingir, apenas sinta-se abraçada e descanse. Com certeza, quando esses casos, principalmente a pessoa que é muito conhecida como ela recebe em cheio aquelas emoções, entendeu? Geralmente costuma ser levado para longe, costuma ser levado para descansar em outro lugar, tentando isolar, costuma se fazer correntes de isolamento, para que aquele espírito tenha um pouco de sossego. Então, eu falei, o meu pensamento não vai chegar desolador até você, não. Né? Espero que você melhore logo, e quando chegar aí, faça favor de fazer um show para nós. Né? Quando vai chegar tudo aí, faz favor, trate de ficar boa logo, compreender o que aconteceu, que nós precisamos aqui do seu carinho, né? Mas fique boa primeiro fique boa, descanse, depois você compreender tudo, com certeza você tem um longo trabalho para fazer aí, porque isso não foi por acaso, né? Mas minha vontade de chorar vinha, um dia eu chorei, não aguentei não, mas aí eu não posso, meu pensamento não há de atingir a Marília Mendonça, não há, né? Então a gente começa a se educar por aí. Então, eu tenho aqui meu paizinho, já contei para vocês, meu paizinho doente, minha mãe não é doente, não, está saudável, mas tem uma idade, né? Eu posso muito bem desencarnar essa noite e os dois ainda ficar aqui precisando dos outros filhos para ajudar. Mas, né, a chance maior é deles desencarnarem primeiro, até pela lei da vida, né? Mas eu fico pensando, né? Ontem eu estava falando com a Rosa, a amiga nossa lá, dei carona para ela voltar para casa, que ela perdeu a mãe agora esses dias. Ela falou, Adriana, quando é com a gente? Eu sou espírita esses anos tudo, ela faz palestra, aquela coisa toda, né? Como que é uma dor que a gente acha que não vai passar? Eu falei, nossa, Rosa, tanto entendimento que você tem, porque eu não tenho entendimento, mas você tem bastante. Oi, Laura, como que faz para evocar com segurança? Laura, não deu tempo de eu ler tudo. Abre o seu microfone e comenta aí com a gente. Você quer que eu leia a sua pergunta? Como é que faz para... Evocar com segurança, não precisa acender velas nem nada. Fala. Tem algum tipo de ritual? Algum rito? Algum procedimento especial para fazer a evocação, para ser atendido? Não precisa evocar ninguém, Laura. Não precisa de ritual, não precisa chamar ninguém. Sempre nas suas preces, chame Jesus Cristo. E quando você for orar pelas pessoas, você ora para eles, não evocando. Quando nós estamos falando de evocação, Laura, a gente está falando de chamar a presença do Espírito aqui. Entendeu? De chamá-lo. Evocação é chamar. Tá? Então, não chame ninguém, chame só Jesus. Tá? Nem esses espíritos mais elevados que você conhece aí, que a gente tem aí, nem Chico Xavier, não chame ninguém. Chame apenas Jesus Cristo. Somente. Não precisa chamar ninguém. Tá? Não faça rituais na sua casa, não acenda vela, só faça o seu evangelho normalmente,
ore a Deus, a Jesus Cristo. Você orar pelos falecidos é uma coisa, pelos desencarnados. Você está falando de evocação, Laura, de chamar essa pessoa aqui porque você quer notícias. Porque você quer falar sobre isso, aquilo, aquilo outro, com seu pai que já morreu, estou dando exemplo, tá? Não sei não, nem conheço a família. Do fulano que já morreu, que não sei quem, que você quer chamar aqui para conversar. Nós estamos falando de evocações. Entendeu agora? Até porque não precisa, né, Adri? Se eles puderem vir, eles vão vir. Sim. Principalmente se for alguém que quer te ajudar de alguma forma e tal. Sim. Gente, a gente vê lá que o Laura, você frequenta alguma casa espírita? Só para me entender o que eu vou falar. Bom, quando eles vão se manifestar, você viu lá aquilo que eu falei no primeiro slide, né? A manifestação é espontânea, já é organizada pela equipe espiritual. Quem que vai poder, tem permissão para falar? A Heloísa vai estar na reunião de terça-feira lá, que tem psicografia, ela vai estar presente. Tem um ente querido dela, um amigo lá que ela tinha antigamente, que já desencarnou, tem muita vontade de comunicar com ela, né? O coração dela está aberto, se falar quem é, ela vai aceitar? Vai, então é permitida a comunicação. Então, por isso que o Chico falava que o telefone só tocava de lá para cá, né? Porque não precisa da gente chamar, não tem como você ligar para lá, tem como através da evocação, mas você tem uma grande chance de erro, né, de vir um espírito mistificador, né? Então é muito perigoso isso, né? E pode ser que o espírito que você está chamando, que às vezes não é um parente, que você está com saudade nem nada, mas pode ser que essa pessoa não tenha afinidade com você, né? Às vezes você acha que essa pessoa estava muito junto, alguma coisa, essa pessoa não tem afinidade, não tem vontade de falar, não tem nada para falar, porque a gente ocorre como a gente aqui, que às vezes você conversa com as pessoas, tem amizade, tudo, mas é mais superficial. Se for para você ter uma coisa mais profunda com aquela pessoa, uma amizade mais profunda, ter que ajudar ela a fazer alguma coisa, você está afastado. Você é uma pessoa que não vai contar com você, né? E assim é a mesma coisa na espiritualidade. Às vezes que a pessoa morreu, já desencarnou, a pessoa é a mesma pessoa, gente. O desencarne não nos transforma. Nós aportamos do outro lado, do mesmo jeitinho que você está aqui. Por isso, tanta gente enfatiza a importância do aprendizado, da reforma íntima, do autoconhecimento, né, das transformações que precisamos fazer nos nossos pensamentos, no nosso modo de ver a vida. Porque você vai aportar lá do mesmo jeitinho. Inclusive, até com a mesma roupa. Para você mudar de roupa lá no plano espiritual, você vai ter que aprender a fazer isso. Lembra do filme Ghost lá, que o espírito teve que aprender como é que ele tocava a latinha no lixo, né? Que ele ia para pegar, ele atravessava. Por quê? Porque ele é desmaterializado. Ali o outro espírito que está lá há muito tempo, vivendo ali dentro do trem, tem muita experiência, foi ensinando para ele, porque bastava vontade, a raiva dele para poder colocar ali, ele conseguia movimentar. Mas, na verdade, o que ele conseguia movimentar era por causa dos fluidos de pessoas que estavam dentro do trem. Senão ele não conseguiria, não podia ter a raiva que fosse, a raiva, o ódio maior que existia no universo, porque senão o espírito não pode movimentar a matéria. Se não tiver outros encarnados, outras pessoas para doar fluido, para ele pegar aquele fluido e manipular, né? Ele não tem como tocar matéria nenhuma. Então, ficou claro isso daí? Ou ficou duvidoso ainda? Laura, ficou duvidoso ainda, meu querido? Posso te explicar melhor? Pode falar. Laura? Acho que ele não está aí, não. Tem um pedacinho aqui que o Hélio pegou do Livro dos Espíritos, pôs aqui para a gente. Olha que interessante, ó. O espírito, chamado por um sentimento simpático e benevolente, é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isso, frequentemente, ocorre que uma evocação não produz efeito. Então, o espírito vai sentir aonde ele estiver, né, o tom que você está usando, a amizade que vocês têm, o amor que liga vocês. Porque, geralmente, né, fora desses padrões, essas evocações costumam não surtir efeito. Pode ver que tem gente, conheço gente, que evoca, que chama, fulano que já morreu anos a fio, nunca teve resposta, né? Então, ele é tocado mais vivamente no seu coração quando aquilo é benevolente, aquilo é bom, né? Porque, senão, do contrário, se ele for chamado para ser cobrado, para ser perguntado como que faz isso, ou que se é isso, e aquilo, do fulano lá, como é que vai ser, ele nem vem. Mesmo se esse espírito tinha dificuldade, às vezes, nesse tempo que ele está desencarnado, às vezes ele aprendeu que aquilo estava errado.
não quer mais mexer com aquilo. Gente, quando a gente desencarna, você aporta de lá do mesmo jeito, mas conforme vai passando o tempo, você vai lá também aprendendo coisas novas e se desligando cada vez mais das coisas materiais. Por fim, essas coisas materiais não te interessam mais. Entendeu? Quem foi o campeão do campeonato não sei do quê, quem não sei o quê, lá do programa de televisão, quem ganhou o Mundial, quem é o mais rico do mundo, né, que descobriu outro planeta, não sei, nessas coisas, não interessa mais. Coisa de encarnado, por fim, não interessa mais ao espírito. Se ele souber aproveitar as lições que tem lá. Vão ficar presos aqui, nós já explicamos isso aqui em outras aulas passadas sobre outros assuntos, quem é apegado às coisas materiais. Né? A pessoa é materialista, a pessoa é apegada em pessoas ou bens, porque não é amor, é apego, né? Aí essa pessoa fica presa aqui. Pode ver que só fica presa aqui quem é apegado nas coisas materiais, ou apegado em pessoas, acha que ama e é apegado. Né? Então tem tudo isso, essa diferença. Quando o espírito se desprende da matéria, chegando lá, a porta como está aqui. Mas lá ele começa a vivenciar as coisas novas para o espírito, aprendendo as coisas novas, cada vez mais ele vai se desligando daqui, se desligar das coisas materiais, gente, não é se desligar das pessoas que ele ama. Não é esquecer as pessoas, a gente não esquece porque desencarnou. Assim como a gente não esquece eles, eles também não esquecem a gente. Mas tem aquelas pessoas que você era só conhecido, entendeu? Que era só um tio lá em terceiro grau, um primo lá em terceiro grau, que você só conhecia, sabia que existe, não tinha aquela afinidade. Então, ele fala aqui a questão da simpatia, de ser simpático, né? E benevolente é mais vivamente tocado para o espírito, porque senão essa evocação geralmente não surte efeito, tá? O pensamento que brota da evocação bate no espírito. Se é mal dirigido, bate no vazio. Bater no vazio é modo de dizer, tá? Porque não existe vazio, nós sabemos que tudo é preenchido pelo fluido universal, no sentido de que aquele espírito não recebeu aquele chamado, porque ele não é afim. Né? Não tem afinidade com você, então pode ser que ele não receba. Ocorre com os espíritos igual aos homens, ou então os homens nesse sentido aqui é igual aos encarnados, tá? As pessoas que estão, eu não gosto muito de usar a palavra morto-vivo, mas para entender melhor aqui, vamos usar isso, né? Ocorre com os mortos a mesma coisa como os vivos, tá? Se aquele que os chamam lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas com frequência não atendem. Então, ocorre com os... A gente está usando termos mortos e vivos só para entender melhor, tá? Ocorre com os mortos igual com os vivos. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas com frequência não atendem. Então, para explicar melhor, é assim, ó. Você conhece uma pessoa que você conhece, mas você não é muito chegado nessa pessoa, você oi, boa tarde, bom dia, tchau, né? Assim a pessoa pode chamar, às vezes você não ouve, né? Ou não presta atenção nem naquele chamado, porque você não é ligado muito naquela pessoa, né? Ou mesmo se ouvir, às vezes não atende também, você não quer atender aquilo. Às vezes liga o telefone, você vê que é uma pessoa que você nem atende, fala a verdade, vai dizer que você nunca fez isso. Todo mundo faz isso, já fez isso, né? Então, com os desencarnados é a mesma coisa. É como se estivesse batendo no telefone para chamar ele, e ele não está afim de atender. Ele já sabe o que você quer perguntar, falar, e não está afim de falar sobre aquilo mais. Né? Então, tem vários motivos. Não dá para elencar aqui exatamente, porque cada pessoa vai estar sentindo de um jeito, mas geralmente, né, é mais ou menos parecido com o que ele está falando aqui, que ocorre com eles como ocorre com a gente aqui. Né? Às vezes chama, mas ele é indiferente ou antipático, então com frequência não atende. Ficou claro isso daí? Aí, né, Dri, que tá o perigo, né? Porque aí outro atende, né? Pode acontecer de outro atender. O mistificador, né? Você fica insistindo demais, vem outro que não é a pessoa e pode te enganar. Né? Então, por isso que a gente evita, gente. Casa espírita, o Lauro não respondeu minha pergunta, mas a casa espírita, não sei se ele frequenta, que chega lá, está evocando, chamando, que fulano quer falar com ciclana, bem alto, pode falar até inteiro ouvir essas coisas, gente, isso não é de confiança. Não é. Porque você não sabe, você não tem garantia nenhuma de quem que é. Né? Então, ser totalmente cético ou totalmente acreditar 100%, você não vai conseguir a verdade sobre isso. Oi, Mona Lisa, fala, querida. Pode falar. Seu microfone está fechado, Mona Lisa. Então, agora vai dar certo. Uma vez eu escutei um podcast, foi da Rede Amiga Espírita. E eu não lembro
quem falou não, mas falou o seguinte, vou resumir, que o Chico, ele foi ao médico, tava ele e o Arnaldo Antunes, ele e o Arnaldo, e aí ele foi ao médico, e nisso, o Bezerra de Menezes tinha feito uma receita para ele, só que mesmo assim ele quis ir ao médico, e aí na hora que ele voltou, que ele saiu do médico com o Arnaldo, aí ele pegou a receita do médico e a receita do Bezerra de Menezes. E aí ele comparou que parece que era a mesma coisa, sabe? Aí o Arnaldo ficou assim, falou, por que você me fez te levar no hospital? E tal? Ele falou assim, vai que não era ele, entendeu? Então ele já tinha essa dúvida também, não tinha certeza se era o Bezerra ou não. Era mais ou menos isso daí a história, sabe? Isso, exato. Nossa, Monalisa, que exemplo lindo. Eu lembro dessa história de ter lido alguma coisa nesse sentido mesmo. Se o Chico, né, precisou se precaver bastante com toda a experiência que ele tinha, né, Monalisa? O que sobra para nós, né? É melhor a gente não ficar mexendo muito com evocar espíritos, não. Porque nem na casa espírita a gente Exatamente. não deve... Oi, Monalisa, não entendi, desculpa. Exatamente. Aí no dia eu penso, na época que eu escutei, isso faz um tempo, acho que foi uns 2 anos que eu escutei essa palestra dele comentando isso. Eu fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, se ele tinha essas dúvidas, que tirar da gente, né? E tanta gente que diz que recebe espírito tal e tal, entendeu? E acaba que não tem certeza, ninguém tem certeza se é ou não, né? Realmente é muito difícil isso, viu, gente? Por isso que a gente não gosta de evocar, e por isso também que a espiritualidade que vem e trabalha com a gente, você pode ver que eles não gostam de falar nome. Ah, quem que é você? Como é que você chama? E sabe o que eles respondem? Isso não importa. Agora, o mistificador, eu sou André Luiz, mas você não está me conhecendo, não? Eu sou o doutor Bezerra de Menezes. Quem não é, que gosta de parecer que é. Não é assim, geralmente, na vida, não é assim? Né? Então, a gente toma muito cuidado. Por isso que lá na casa espírita a gente não evoca nunca. Eu faço minhas preces lá, vejo o Hélio e outras pessoas fazendo, que eu digo que se evocar, eu vou interromper na hora. Se eu estiver lá, eu interrompo na hora. Assim, não vão chamar ninguém aqui, nós chamamos Jesus Cristo. Vai vir a equipe designada dessa casa, né? Os mentores dessa casa aqui são designados para o trabalho de hoje. Não sei quem são, não importa. Eu estou aqui para colaborar no trabalho. Né? E a gente também tem um pouco de assim, guardar também as coisas da gente. A mesma coisa com o espírito também. Eles vão lá trabalhar também anonimamente. Né? Assim, é anônimo, não precisa ficar falando, eu fiz isso, né? Ah, eu participei da cirurgia tal, eu ajudei a curar o joelho do fulano, eu fiz cirurgia no joelho. Eu não. Os espíritos têm que falar isso. Eu estava pensando aqui em relação, por exemplo, ao Léo. Vamos colocar um exemplo dele. Uma vez a Alexandra falou que ele recebia, acho que 3 espíritos lá, um espanhol, outro, eu não lembro os nomes, não. No caso desse tipo de médium, assim, toda semana eles vão, por exemplo, ele não evoca eles, ou evoca eles. Como que é? Ou se você não sabe? Analisa, eu não sei disso, não. Eu conheço o Léo há muito pouco tempo, né? Eu trabalho nessa casa há muito pouco tempo, eu não sei como que era antes. Já ouvi dizer que teve mudanças, né, nesses comportamentos, mas eu não posso te dizer, porque isso realmente eu não sei. Eu não sei quem que vinha, não sei o espírito, o mentor que trabalha com o Léo, não conheço, e não conheço muito a mediunidade dele. Essa eu vou ficar te devendo. Tá bom? Depois pode comentar aí com o Hélito que está mais tempo com eles, sabe? Eu nem sei disso. Mas, assim, eu não frequento muitas outras casas. Assim, Isso é comum também em outras casas ou você não sabe também? Não, aí em outras casas, outros mestres que eu acompanho há muito tempo, né? Geralmente tem um que vem sempre e de vez em quando vem um ou outro, mas a gente não evoca, entendeu? Eles vêm. Tem na outra casa que eu frequento, às vezes vem o espírito que a gente vai passar pelo leito, né? A gente faz tratamento lá uma terça-feira por mês, a gente faz tratamento e fala, eu sou o doutor fulano, então vamos supor, sou o doutor Pedro, um exemplo, sou o doutor João, né? Eu sou o João, boa noite, nós vamos realizar o tratamento, né? Tal, assim, se apresentando, mas não se vangloriando que eu sou fulano de tal, que faço isso, aquilo, entendeu? É preciso entender. Tem espíritos que não diz quem é. Esse espírito lá, inclusive o nome dele é João, ele fala quem é, eu sou o doutor João. Ele se apresenta, sabe? Então tem isso, mas a maioria não gosta de falar, mas ele só se apresenta quem é ele para a gente saber. Porque até o jeito dele fazer o tratamento dele eu já conheço. Quando é outro diferente, eu falo assim, não é o João. Fala, Elô.
assim, do que eu já percebi, né? Ninguém nunca me falou nada. Sim. Eu acho que o Léo também é dessa forma. Tem um que sempre eu percebo que é o mesmo, sabe? Mas eu já vi, eventualmente, de vez em quando, outros também. Uhum. Então, eu acho que eu acho que é dessa forma também. Então, aí, sobre a mediunidade do Léo, não vou falar muito não, porque eu trabalho com eles há pouco tempo, não sei te dizer, não sei nem quem é o mentor que acompanha o nosso amigo sempre. Não sei dizer. Não, mas assim, a minha dúvida se sanou. Não era nem questão quem que era, quem que não era, não. Era só no sentido assim, se ele evocava um ou não, outro, né? Mas, né? uhum. Isso. Agora, se ele evoca, Era eu não mais essa sei. questão mesmo, porque... Entendi. Não, beleza. Obrigada, viu? Eu acho que ele não evoca, não, porque, por exemplo, ontem eu trabalhei com ele lá, né? Eu vejo ele só simplesmente faz oração, a gente faz oração, né? Ontem até foi um dia que ele chegou um pouquinho depois, tomou paz, faz oração, ficou sentadinho um pouquinho, de repente eu levanto naquele jeito dele, né? Muito calmamente, falando, né? Atendendo a todos com muita, né? Assim, com alegria, explicando, conversando, faz um sotaque, tem um sotaque um pouquinho diferente, o sotaque é o mesmo que eu vejo sempre, tá? Mas eu não percebo se eu penso que só entra em oração, aí como ele tem a mediunidade, né? A específica disso, né? Aí ele já consegue, já vem o espírito e vem trabalhar com ele, né? Mas eu falo assim, casos que eu já vi médios evocando, também nunca. Eu não presenciei, não, mas já li muitos livros, né? De local onde André Luiz, vocês já repararam como é que é o tipo dele de trabalho? Ele faz muito estudo de caso, né? Então, nós chegamos no centro tal, na casa espírita fraterna fulana de tal, né? E estava eu, fulano e ciclano. E nessa casa tinha tantos médicos, assim, e conta tudo o que aconteceu, o estudo de caso. Então, já vi muitos relatos assim nos livros, tá? Da evocação, de vir pessoa, né? O espírito mistificador mentir, que ele é fulano, ciclano, beltrano, e não é nada daquilo. Ó, isso aqui esse a gente está falando do mistificador, né? Mas, além do mistificador, pode vir um mensageiro. Porque, às vezes, né, a pessoa que foi evocada não pode, está impedida por algum motivo, porque está longe. Esse negócio que o espírito aparece aqui e ali é o dom da ubiquidade, isso não é todo mundo que tem, não, gente. Isso é só coisa bem lá em cima mesmo, que às vezes ele está lá trabalhando em outro lugar, em outra casa, não sei na onde, aí, ele não pode sair de lá, vir correndo aqui, está no trabalho, lá numa responsabilidade. Ele pode mandar um mensageiro. Se ele foi chamado, ele viu que é importante, ele pode mandar um mensageiro. Eu venho e falo em nome de fulano. Isso já aconteceu comigo, pessoalmente. Com médio, né? Estou vindo em nome de fulano de tal, né? Porque ele não pode vir. Está impedido nesse momento. Já teve impedimento, porque a pessoa estava impedida, não podia participar de jeito nenhum, como forma de foi repreendido o espírito por algum erro que cometeu. E outra vez, porque estava num trabalho muito de socorrista, alguma coisa, ele não podia desfalcar a equipe de jeito nenhum. Então, eu já presenciei isso, não nessa casa espírita do Laços Fraternos, em outro lugar, em outra casa. Então, eu já presenciei isso como mensageiro. Então, pode vir, mas se ele for mensageiro, ele vai dizer que ele é mensageiro, que ele veio, né, porque fulano, que é o chefe do trabalho, que é o responsável do trabalho, alguma coisa, não pôde vir e eu virei. Né? Mas isso se for perguntado. Né? Isso acontece muito, gente, na sessão de cura, não acontece isso. Acontece muito em sessão de desobsessão. Né? Acontece muito que, às vezes, tem um espírito que sempre está ali, né? Se anuncia, sempre está ali, se ele não está aí, costuma mandar mensageiro. Às vezes o médico pode perceber que tem um outro diferente, né? Às vezes o médico percebe só na cabeça dele, nem comenta com ninguém, como eu já percebi. Eu percebi e falei assim, isso aqui não é fulano de tal. Né? Na hora já veio na minha cabeça, não, você veio representando ele não pôde vir. Né? Então acontece isso muito. Fica claro isso daí ou vocês têm alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário, enriquecer um pouco o comentário? Vocês já viram isso acontecer? Já leu em algum lugar? Então, a gente falou sobre o mistificador, pode vir enganar todo mundo, né, dizendo que é fulano, que é ciclano, contar histórias absurdas, falar coisas absurdas, que a gente vê que não tem nada a ver, né? Ou pode ser um mensageiro mesmo. Se foi evocado uma pessoa que ele precisa estar ali, se for o mensageiro que veio, ele vai dizer, né, que ele veio substituir fulano. Isso, geralmente, em dias de sessão de cura não acontece, ou quando acontece, somente o médico percebe, não precisa falar para todos. Vamos supor, eu não tenho esse dom
de perceber isso, quem que está, quem que não está. Às vezes percebo, como eu já contei que já percebi, na outra casa que eu laboro também, né? Mas aqui, por exemplo, eu nunca percebi. Também não fico lá assim, quem que será que está aqui, né? Chama fulano, ciclano, não. Está ali para trabalhar, ó, vamos embora. Né? Enxadinha na mão e vamos trabalhar, não importa quem que chegou. O importante é trabalhar, né? Porque eu não estou ali para trabalhar com André Luiz, com Bezerra de Menezes, quem me dera uma honra dessa um dia, né? Mas o pessoal está ali também na luta, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos sob a égide de Jesus Cristo, né? Quem não está, não fica. Não dá conta de aguentar o que a gente aguenta, o que a espiritualidade aguenta. Porque quem ainda não tem vontade de ajudar o próximo de verdade mesmo, não suporta muitas das coisas que a gente precisa passar por cima, né? Não tem paciência, não sabe ouvir, né? Não deseja o bem. Não desejando o bem, você não vai conseguir tratar o paciente, você não vai conseguir ajudar o paciente a melhorar. Então, ele se percebe pelo jeito, né, do médium trabalhar, pelo jeito dele falar. Conforme o que fala ali, você já sabe que a gente já viu momentos ali de afastar o médium na hora, né? E chamar ele de volta, tirar, encerrar a mediunidade naquele momento ali, cortar naquele momento, fazer a oração, dar outro passo nele para ele recomeçar. Porque estava sendo dominado por outros espíritos. Isso já aconteceu demais da conta. Então, a gente percebe, só pelo tom da fala, a gente já sabe. Ficou claro isso? Vocês têm dúvida? Estou conseguindo me fazer esclarecer ou não? Como eu digo sempre. Como eu digo sempre, anota suas dúvidas aí, porque depois vocês pegam o Hélito para a Cris semana que vem. Que ele domina esse assunto melhor do que eu. Olha, eu gosto muito dessa parte aqui, ó. A maneira mais segura. Então, a gente não faz... Oi, Lauro. Quando a gente reza para o nosso anjo da guarda, é uma invocação? Muito interessante. Depois aqui no final, Laura, eu vou explicar o melhor. Eu já falei, mas eu vou explicar melhor. A evocação é uma coisa, Laura. A prece é outra coisa. Tá? A prece, você não precisa invocar ninguém. Você faz oração pedindo ao seu anjo da guarda. Mas você pede ao seu anjo, você não sabe quem é seu anjo. Você tem o nome do seu anjo da guarda? Eu tenho o nome do meu. Né? Então, a gente sempre, nem mesmo assim, eu nunca oro para ele pedindo nada. Porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Então, por que é a diferença, Lauro? Cuidado com a evocação. Você pode evocar, tentar chamar seu anjo da guarda e está chamando outro, e você não vai saber diferenciar. Então, evite de fazer evocações. Não invoque, não invoque de jeito nenhum. Evita. Se você não tem experiência com isso, evita. Ore, faça suas orações pedindo a Jesus Cristo sempre, a Deus. Né? Porque sempre você vai estar com essa oração, Laura, você vai fortalecer sempre o seu anjo de guarda junto de você. E é suas boas ações, que eu já vi que você tem muito interesse no bem, e isso é que vai manter ele próximo de você cada vez mais. Até o dia que você poderá senti-lo de verdade. Você já sentiu ele alguma vez? Já? Alguém já sentiu o seu anjo da guarda próximo alguma vez? Sim. O Lauro se entendeu. Então tá bom, Lauro, espero que você tenha entendido. A prece também é uma invocação, né? A gente invoca, na verdade, a gente não invoca, por isso que a gente não gosta de ficar invocando, invocar espíritos, Lauro, porque a gente não sabe, né? A gente dirige diretamente a Deus. Mas a prece em si é uma invocação, né? Mas por isso que a gente eleva a Deus, para evitar transtornos, tanto para você quanto para a espiritualidade, que pode, né, ter dificuldades em te socorrer, em te ajudar. Aí, agora vem aqui a maneira mais segura, para você entender melhor, para fechar. Qual que é a maneira mais segura? Sempre o interesse útil. Se você está fazendo oração, o interesse é útil, não é? O propósito é no bem, não é? Então, não precisa você ter medo. Evite as invocações, mas não precisa ter medo de fazer oração, porque você acha que está invocando. Né? Aqui no Evangelho, fala sobre a oração, sobre ela ser uma evocação a Deus. Né, sobre você chamar a Deus, né? Que no capítulo Pede e Obtereis, sobre as preces, aqui, ó. A prece é tão importante, né, gente, que a gente tem um capítulo inteirinho só sobre isso, tá? Sobre a prece, como orar para quem acabou de desencarnar, para quem está doente, sabe? No momento de dormir, quando a gente está pensando que está perto de morrer, no perigo iminente, ação de graças pela vitória que você conseguiu, orar para pedir um conselho. Como é que a gente ora pedindo um conselho? Abre o Evangelho que vai cair na página que você precisa.
nas aflições da vida, né? Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Que cada um ore segundo as suas convicções e o modo que mais o comover. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras carentes de sentimento. Então, tá lá, o interesse é útil e propósito no bem. Né? Perguntar aos bons espíritos ou anjo guardião se é possível evocar aquele espírito. Isso, geralmente a gente vai fazer no trabalho da casa, né? Porque você quer perguntar alguma coisa aos bons espíritos, você não tem mediunidade, você não escuta, não ouve, você vai perguntar para quem? Você vai ouvir a resposta de que jeito? É isso que eu estou falando, principalmente pessoas que não frequentam casa espírita, né? Que não tem aquele vínculo com a espiritualidade de algum lugar. Né? Você está sozinho na sua casa, orando, você está querendo evocar. Né? Aí você está chamando, você vai ouvir que jeito? Se você não tem nem mediunidade de audiência. Isso, se você ouvir, você vai ficar preocupado, porque vai ser tanta voz falando ao mesmo tempo, porque espíritos mais elevados não vai vir aqui te responder imediatamente o que você quer, não. Ah, eu devo viajar amanhã para fazer aquele serviço lá? Olha as perguntas que a gente faz para a espiritualidade. Eu já vi gente perguntando essas coisas para a espiritualidade. Né? Sabe por que a médium viu o espírito virar as costas e ir embora? Eu não tenho mais o que fazer aqui. Porque essas coisas terrenas, eles não querem saber dessas coisas. Não é preocupação deles, é preocupação sua. É problema seu de encarnado. A proteção que vai vir para você vai depender das suas atitudes, do que você faz. Né? Se você quer perguntar aos bons espíritos, ao seu anjo guardião, Laura, ó, presta atenção, se é possível evocar aquele espírito. Você pode perguntar, mas você vai ouvir a resposta de que jeito? Né? E na casa espírita, você vai perguntar com que intenção? O interesse é útil, o propósito é do bem? Né? É para ajudar as pessoas, é para, né? Porque lá, quando eu estou trabalhando, eu pergunto à espiritualidade que está ali. Né? Por exemplo, ontem eu atendi um rapaz, lá no trabalho de quinta-feira, né? Que eu estou dando passo nele, percebeu a questão de medo. Medo muito grande, um medo. Eu falei, mas o que é esse medo? Esse rapaz tem medo? Esse rapaz está aqui, mas tem medo de espírito, tem medo do divino centro. Aí eu senti, né? Eu perguntei a espiritualidade no meu coração, no meu pensamento, né? Como que eu ia fazer? Aí a resposta que eu ouvi, pergunta para ele. Aí eu perguntei. Falei, meu filho, você tem medo de espíritos, tem medo dessas coisas de vir na casa espírita? Ele falou assim, não, tem medo não, eu sou acostumado. O que eu tive foi muito medo essa semana, um medo que me dominava. Ó, eu senti o medo que ele sentiu. Né? Mas a resposta que me veio na hora, porque tinha um propósito, para poder orientar ele melhor, né? É que eu senti que ele teve medo. Aí ele falou assim, ele tem medo, perguntei para a espiritualidade, ele tem medo de estar aqui? O que eles me responderam? No meu pensamento veio, pergunta para ele. Olha a diferença. Fala, Heloísa. Rodrigo, eu vou fazer um comentário assim, não é uma crítica, bem uma crítica não, até porque todo mundo acaba que faz isso, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, esse seu exemplo aí que você deu, né? Eu acho que às vezes a gente abusa, é uma palavra meio forte, mas eu vou usar abusa, tá? Entre aspas. Da espiritualidade também, né? Porque, tipo assim, tô pensando, será que... Eu tô usando o seu exemplo, tá? Desculpa, mas assim, é porque você falou, eu pensei, mas cabe a mim também, tá? Às vezes você tá lá, né? Aí você pensa, será que ele tem medo? A gente tem que ficar perguntando para a espiritualidade. Gente, sabe, é uma coisa tão pequena, tipo assim, parece que a gente tá abusando toda hora querendo perguntar. Gente, pergunta pra pessoa, ela tá ali na sua frente, ela tá na casa espírita. Não, porque eles me responderam. Então, sabe, mas aí eu acho que cabe a gente também, sabe, parar de perguntar um pouco, agir, sabe? Tem uma Quanto mais você vai ganhando prática, né, você vai parando com essas coisas. Então, não é, porque, tipo, o cara tá na sua frente, você tá pensando, será que ele vai vir para ele? Pergunta. Que veio no meu coração, isso é uma questão de medo, sabe? Eu fiquei na dúvida se ele tinha medo de estar ali, porque é a mãe que levou. Você tá entendendo? Porque, às vezes o rapaz não quer ir, a mãe fica, não, você tem que ir, sabe lá? Às vezes a pessoa tem muito medo. E eu fiquei na dúvida, eu vou perguntar. Aí eu perguntei a resposta imediata, igual você tá falando, pergunta pra ele. Porque quando você começou a falar, vou perguntar, eu pensei, olha, vai perguntar pra pessoa, né? Aí você falou assim, que perguntou pra espiritualidade. Eu falei assim, não é possível, Adriana. Mas, o cara tá na sua frente, pergunta pra ele. Ai. Não, aí eu então, a tendência, a resposta, né? Deixa que te, Lô. Resposta é pergunta pra ele. Aí eu disse, por que elas me responderam? Não, Heloísa, economizar tempo.
Ai, ai, essa foi boa. Mas você entendeu o sentido que eu tô falando? Porque tem gente que tudo... Entendi, é isso mesmo. Não, tudo é espiritualidade. Gente, vai você, pega você, vai lá, deixa a espiritualidade em paz um minutinho só, sabe assim? Cuidar de outras coisas. A pessoa tá ali, se tem como resolver, vai lá e faz, né? Não, mas aí a gente fica... tudo é espiritualidade. Coitados. Exatamente. Eu tô obsedia eles, né, Adri? A gente... Ai. Exatamente isso, Elô. Aí eu estava lá dando passe nele, percebi aquele medo. Eu falei assim, mas esse menino tem medo? Um rapaz jovem, né? Não é criança não, rapaz. E a mãe tá lá de cima, que levou ele para tratar. Eu falei assim, vai ver que esse menino tem medo. E a mãe tá lá de cima, que a mãe tem a mania de achar que sabe tudo, né? Aí eu falei assim, esse menino tem medo. Depois eu fui entender que ele não é que ele tem medo, ele está acostumado, é porque ele sentiu um medo, acho que a mediunidade dele começou a desenvolver mais, e ele teve um medo muito grande. Você começa a perceber, né, energias em volta de você, ele teve um medo muito grande, lá na casa dele, esses dias que passou. Aí, igualzinho você falou, Heloísa, eu devia ter chegado e perguntado para ele que resolveu o problema. Não, fui amolar a espiritualidade, tomei. Isso porque eles não dão uma resposta na gente diretamente, né? Mas, como você pergunta para ele, pronto, resolveu. Mas vocês conseguiram entender isso aí direitinho? Ficou claro? Né? Então, esse negócio de perguntar ou não, gente, às vezes no trabalho a gente pergunta alguma coisa que é para o trabalho mesmo, mas eu vejo nas perguntas de Allan Kardec, né? Quando eu estou seguindo as perguntas, eu vejo que as perguntas às vezes são muito parecidas uma com a outra, alguma coisa. Só lá no final da explicação da espiritualidade que você vai perceber a diferença. Mas eu falo, Allan Kardec perguntando isso, mas essa pergunta já está lá atrás. Né? Não é, porque ele exemplifica outras coisas, ele completa aquilo, porque aquelas perguntas são formidáveis, né? Mas é muito interessante isso, para a gente não cair na bobagem, tá? De perguntar aos espíritos. Eu até conheço uma pessoa que queria perguntar aos espíritos, está dirigindo, estava com a média do lado, perguntar se podia virar naquela esquina. Se não tinha nenhum perigo, nem não sei o que. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Outro dia também perguntou uma coisa, que o espírito virou as costas. Igual eu falei para vocês, a média estava vendo, essa média vê. Ela vê assim, igual nós está aqui, ó. Vendo aqui, ela vê. Aí ela falou assim, que simplesmente virou as costas e foi embora. Nem tchau falou para a equipe. Nem tchau. Foi embora, sumiu. Ela falou que vai andando assim, some, desaparece, nem vê. Eu falei, tá vendo? É bom a gente saber, né, Luiz? Quase que eu tomo uma bronca, tá vendo? Agora eu tô ficando mais esperta. Então, ficou claro isso aí, Laura? Ou você tem dúvida, meu querido? Eu queria que você pensasse muito bem, depois você pode organizar essas perguntas para a gente discutir isso melhor na aula que vem, porque o Hélio domina esse assunto melhor do que eu. Pode ser? Lauro? Bom. Entendi, sim, pode ir tranquila. Estou entendendo. Está tranquilo aí você? Sim. Eu fico preocupado, mesmo que você não está entendendo, eu estou andando com o bonde aqui, você não está entendendo direito, depois você vai ficar chateado comigo. Não vou ficar chateado, não. Eu estou entendendo, sim, está explicando bem. Então, tá bom. Qualquer você junta e depois escreve a pergunta direitinho, que a gente comenta um pouco mais sobre isso na aula que vem. Então, quando a gente ouve o chamado, gente, quando o espírito, né, o desencarnado ouve o nosso chamado, é como ouvir, assim, você já reparou assim, quando alguém te chama de longe, você está longe, assim, que você ouve, você olha em direção ao som? Imagina que você estivesse assim numa planície, num lugar assim mais claro, alguém te olha assim, mais limpo, de árvores, de coisas fechadas, alguém te chama, você vira em direção ao som. Quem é que está me chamando? Né? Sim? Então, o espírito sente da mesma forma. É como se estivesse longe aquele chamado. Então, por isso que a gente deve evitar a evocação, essas coisas, para evitar transtornos, porque você não sabe o que a pessoa está fazendo. Né? Nas orações em casa, evite a invocação. Né? Ai, porque fulano que desencarnou podia me ajudar, né? Agora que está no céu, podia me ajudar. Que céu, hein? Vai saber lá o que a pessoa está passando. Então, evitemos tudo isso, a gente não tem conhecimento. Né? Que nem na casa espírita a gente deve ficar evocando, a gente ora. Reparou lá na casa, Heloísa, quando você vai trabalhar, a oração não é em geral, a gente ora a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, pede ao Pai de Nossa Senhora, né? E a gente não cita mais ninguém. A única coisa que a gente fala, rogamos também, né? A paciência sempre dos mentores desse trabalho, dessa casa, não importa quem são. Né? Nesse sentido aí, não é uma evocação, a gente está chamando, pedindo auxílio. Aí, oração, ô Lauro, a gente chamar, pedir auxílio para o seu anjo da guarda é uma coisa, evocação é outra coisa, você chamar a pessoa aqui para vir falar com você. É diferente, tá? Espero que tenha ficado claro isso. Se não der, depois o Hélio complementa essa explicação na aula que vem.
Não, ficou tranquila a explicação. Agora entendi. A vocação é uma coisa. Eu estava confundindo os dois. Né? Eu estava confundindo. Mas... Aí, Laura, eu te sugiro assim, ó, você vai pensando bem sobre esse assunto durante a semana, direitinho, anota a sua dúvida, que a gente esclarece melhor de 2 semana que vem, tá bom? Tranquilo. Certinho. É possível a gente evocar encarnados? Nossa, agora chegou, né? Um assunto que eu gosto muito, né? Sobre telepatia, telestesia, né? Telegrafia humana, tá? Depende de afinidade e um do encarnado tem que estar em sono. Lembra do desprendimento da alma, desprendimento do corpo, desdobramento? Como é que o outro vai vir se chamando ele? Como que ele vai vir, né? Se ele está acordado, eu estou lá no meu serviço atendendo a recepção, tem condições do meu espírito sair? Não, porque eu estou fazendo uma tarefa que exige concentração. Se a tarefa exige concentração, não é permitido desdobramento. Você tem que estar em sono, a gente estudou sobre isso, né? Ou similar, né? Que é a questão de um cochilo, de um descanso, assim, porque às vezes, gente, você acha que tem que dormir horas para você fazer essas coisas. Não, cochilo assim, de alguns segundos, você pode desdobrar e responder alguma coisa. Eu já vivi isso por 3 vezes seguidas. Foi lindo. Uma pessoa que estava internada no hospital, muito ruim, de Covid, quase sendo entubado, quase, nós agarrados na oração, pelejando, que é o chefe do trabalho da outra casa. Pelejando a oração, ele veio, na mediunidade da nossa irmã lá, ele veio falar comigo. Né? Ele estava lá sedado, não estava entubado, não, ele não chegou a ser entubado, não, quase foi, mas ele estava sedado, sob a ação de fortes medicamentos e tal, e ele veio. Né, e falou comigo, pessoalmente comigo, né? Mas eu não o chamei, não foi evocado, tá? Ele veio porque tinha necessidade de vir falar, né? E todos os 3 casos que eu presenciei, veio falar comigo pessoalmente, eu não evoquei, não estava nem pensando na pessoa, mas a pessoa lá, não sei porquê, né, veio falar comigo, uma pessoa que não mora aqui na cidade de Uberaba, mora em outra cidade, no momento de descanso lá, estava assistindo TV, assistindo até o jornal que gosto, cochilou, né, que depois eu falei com ele, cochilou, e nesse cochilo ele não sabe, não lembra. Né? Veio e falou que tinha que falar, mas não sabe, não lembra, mas não foi evocado. Né? E um outro também, a filha da médium, veio conversar com ela mesma, aquela coisa toda, sem ser evocada também. Né? Então, quer dizer, é possível evocar? Mas as 3 vezes que eu vi, não foi evocação, mas comunicação de encarnado entre encarnado. O encarnado estava em sono, lá veio e se comunicou com a gente na mesa. Né? Mas não foi evocado. Tá? Esses 3 casos que eu, Adriana, presenciei, não foi evocação. Tá? Só estou contando para vocês terem uma diferencinha para entender, que a gente fala evocar, lá, ó, chamar. Para chamar esse fulano, a pessoa tem que estar dormindo, né? Tem que estar em desdobramento, porque senão como que ele vem? E como que você vai saber se está? A pessoa nem mora aqui, nem sabe, então é uma situação difícil de fazer, mas é possível fazer. Tá? E precisa ter afinidade, porque você não costuma responder chamado de quem você não gosta, nós não falamos aqui agora mesmo, né? Então vai ser a mesma coisa entre os encarnados também, a gente não vai, né? Vocês já viram, quem tem filhos aí pequenos ou adolescentes, aquela teoria e terapia de conversar com seus filhos enquanto dorme? Sabe, filho adolescente que está dando trabalho, aborrecente, aquela coisa assim, que não está te ouvindo, você não está conseguindo a comunicação, o melhor momento é quando ele está dormindo. Quando ele está dormindo, você vai e senta lá na beira da cama dele e conversa com ele calmamente, com muito amor. Seu filho vai acordar já de um jeito diferente. Isso é terapia usada pelos psicólogos, né? E estudando a espiritualidade, estudando as mediunidades, a gente aprendeu por que isso ocorre. O espírito está desprendido no sono e pode te ouvir com a clareza maior, pode compreender com a clareza maior. Né? É muito interessante fazer isso daí, né? Então, é possível evocar o encarnado? Sim, é possível. Né, depende muito tem que ter afinidade, uma grande afinidade, senão é impossível dar certo. E deve estar em estado de sono, porque, né, se um está chamando aqui, o outro tem que estar em sono desprendido. Como é que o pensamento vai vir? Né, ele está lá na oficina, concentrado lá, soldando o negócio, ele pode sair? Não pode. Né? Então, tem todas essas questões aí que nós já estudamos lá no passado, sobre desdobramento, né? Sobre a emancipação da alma. Estão lembrados disso? Viu como aquele assunto antes foi importante agora para entender mais? Né? Ficou claro isso? Gostaria de perguntar alguma coisa?
Rodri, mas a telepatia, a pessoa está acordada, né? A telepatia já fica um pouco diferente que a pessoa está acordada, que é evocação. Mas quando a gente fala assim de encarnado com encarnado, a gente lembra da telepatia, né? A gente vai entrar em telepatia também depois, tá? Tá. Aí aqui é evocando mesmo, trazendo a pessoa para vir conversar. Aí a pessoa tem que estar dormindo. Eu falo assim, essa questão de encarnado com encarnado, que a gente fala, a gente estudando sobre espiritismo, a gente gosta muito de falar das comunicações com o desencarnado, né? Aí lembrando do encarnado, é possível evocar o encarnado, tem a questão da telepatia, aí a gente deixa para falar a telepatia depois dentro do próprio assunto dela, senão confunde muito, tá? Né? Telestesia, telepatia, telegrafia a gente fala aqui. Alguma pergunta? É possível evocar uma pessoa no momento da morte? Mas não é possível que alguém tenha coragem de fazer isso com alguém. Mas é possível. Mas é muito perigoso, porque devido ao momento de perturbação, né, pode não conseguir te responder, a resposta pode ser confusa ou imperfeita. Porque você já parou para pensar o que é o desencarne? Você entra num estado de perturbação, né? Você não está com as ideias claras e ser evocado, igual o caso que a Heloísa contou do amigo dela, que queria falar com a mãe imediatamente, mesmo no dia da morte dela, do desencarne dela, né? Poderia até conseguir, se tivesse um médium, se estivesse, né, no lugar, poderia, mas a resposta ou a fala dela poderia ser confusa, porque ela estava num momento de perturbação, ainda mais no desencarne, como foi o dela, que é de acidente. A pessoa não está esperando aqui, nem nada, porque, gente, não é que a gente espera a morte, não. Ocorre o seguinte, quando a pessoa está acamada, muito enferma, que aquela enfermidade não tem cura, está se aproximando do fim, a pessoa vai se auto-preparando também. É da natureza isso. A sua energia do corpo físico vai acabando, vai esgotando, vai esgotando. O desencarne começa lentamente pelas pernas, o desprendimento, a última parte de desprender é do cérebro. Desprende, a pessoa já vai perdendo os movimentos das pernas, aquela coisa. Estou falando no momento da morte, tá? Não estou falando que a pessoa está adoecendo, então vai passar ainda, vai desencarnar daqui a 10 anos, não é isso não. Estou falando quando está chegando o momento do desencarne, né? Então, é diferente, o desencarne acontece lentamente, calmamente. A pessoa se prepara como se ela entrasse num sono profundo. Aí você vai chamar ela, olha lá, embaixo escrito, é como tirar alguém de um sono profundo, né? E você já tentou acordar uma pessoa que está dormindo profundamente, ela não acorda desnorteada, né? A gente fica tem uns que até não sabe onde que está. Tem um colega meu que gosta demais de dormir, ela chega lá no serviço meio se arrastando, eu falo assim, você não chegou não, filha? Ela fala assim, meu corpo já, agora vou sentar ali esperando o download da alma. Falei, bom, então tá bom, senta ali, espere, toma um café que vai dar certo, né? Então, imagina o desencarne mesmo, assim, né? Você chamar a pessoa, evocar a pessoa, quer porque quer notícia, que não quer, ou então quando você chama que não quer que a pessoa vai. Gente, vocês não sabem o transtorno que é. As pessoas que gritam, mãe, não vai, e mãe, não me deixa. Você já parou para pensar o sofrimento que é para aquela mãe, para aquele pai, para aquele filho, né? Então, não que a gente não tem direito de sofrer, tá, gente? Porque a gente está perdendo o ente querido da gente, não é isso, não. A gente tem direito de sofrer, sim, mas não tem direito de se desesperar e nem desesperar o outro. Lembra da história do Chico, quando o Chico estava dentro do avião? Todo mundo já ouviu essa historinha, né? O que Emmanuel falou para ele? Não perturbe os outros com o seu desespero, sofra calado, né? Como é que foi que ele falou? Porque ele falou sofra calado, mas não usou esse termo, não. Morre com dignidade. Morre com dignidade, isso mesmo, aprende a morrer da maneira certa. Aí o Chico, ele saiu, o Chico ainda reclamou, ainda não sei como é que a gente morre com educação. Aprende a morrer com educação. Aí ele virou as costas, saiu, deu moral pro Chico, não. O Chico falou assim, não sei como que a gente morre com educação. Valei, Nossa Senhora! Então, gente, né, se o Chico teve essa dificuldade, o que sobra para nós, né? Mas cá estamos nós tentando aprender, né? O Chico lutou muito para aprender. No momento do desencarne dele, ele pediu para não ser tocado, que o corpo dele não fosse tocado. Por quê, hein? Para não atrapalhar. Por que Chico escolheu desencarnar num dia que o Brasil estava muito feliz, muito festante, aquela coisa toda? Porque ele sabia o quanto que ele ia sofrer com as lágrimas, com os pesares das pessoas. Como as pessoas estavam muito, muito envolvidas na festa, ele conseguiu sofrer uma influência mínima, né? Porque o Chico ficou presente no velório dele o tempo todo, até a hora do féretro sair para o cemitério, né? Tem um relato do Dr. Inácio Ferreira no livro que chama Do Outro Lado do Espelho, que conta o desencarne do Chico do lado espiritual. É maravilhoso, é de chorar. A gente chora, a emoção, a coisa mais linda do mundo. O desencarne do Chico foi muito bonito.
né? E pela explicação dele final, para mim, quem veio buscar ele diretamente foi Jesus, porque ele ficou aqui, né? Ele ficou assim como, sabe? Você já viu aquela imagem da estátua de Pietà? Quem lembra? De Maria com Jesus morto no colo, né? Aquela imagem que Inácio descreve, como se fosse aquela imagem. Chico no colo, eu acho que é de Celina, a prima de Maria. Desculpe, me lembro, uma dessas mulheres aí que ajudou Maria demais na vida dela, né? Uma dessas mulheres, Chico, o tempo todo, meio que dormindo, meio acordado, parece que queria acordar, meio sonolento, assim, não dando conta de tudo corretamente, mas sabendo o que estava acontecendo, né? Então, ele pediu para não ser tocado, para poder não interferir tanto, ele ficou presente. No momento de saída do féretro, a hora que veio avisar que ia fechar o caixão, né, aquela coisa assim, Inácio conta que abriu no telhado, assim, lá da capela, lá onde eles estavam, que abriu tudo aquela luz, assim, aquela luz penetrou o chão, assim, ó, e lá desse buraco saiu 2 braços de homem, braços muito bem feitos, muito lindos, muito bonitos, braços muito bonitos, muito bem feitos, veio e pegou o Chico, assim, nos braços, assim, levou embora, o telhado se fechou novamente. O que vocês acham disso? Né? Aí, daquele momento, o corpo estava totalmente separado, totalmente, né, para voltar para a Terra. Né? Então, quando eu li aquilo, né, aquela luz foi tão grande que aquela luz irradiou para dentro do subsolo, foi para dentro do chão, libertou espíritos que estavam presos há milhares de anos das cavernas. No entanto, a espiritualidade saiu a socorrer em volta de todo aquele estabelecimento, espíritos andando na rua como zumbis, perdidos, sem saber onde estavam, o que estava acontecendo, totalmente perdidos. Inácio, nesse dia, encontrou com um espírito que se chama Adrianinha. Vocês já ouviram falar? Tem uma casa espírita aqui, perto da minha casa, que chama Solar de Adrianinha. Né? Encontrou com ela, ele não conhecia ela. Perguntou, como é que você chama? Ele falou assim, todos me chamam de Adrianinha. Né? É a mentora dos trabalhos da casa ali do Solar de Adrianinha. Sabe, uma casa muito grande, o pessoal dos caminheiros de fé, caminheiros do caminho, irmãos do caminho, uma coisa assim. Né? Fraternidade, espíritos, irmãos do caminho, uma coisa assim, uma fraternidade muito grande no Brasil todo. E aqui em Uberaba é a casa espírita Solar de Adrianinha. Lá você entra lá, já você entra lá para dentro, assim, tem uma fonte luminosa lá no meio, assim, coisa mais daquela água, onde as luzes mudam de cores, aquela água à noite, em tempo limpo, ela fica azul, ela fica verde, branca, vermelha, rosa, é a coisa mais linda do mundo daquela casa. A gente entra lá, você não quer mais ir embora. Você não quer, é aqui pertinho da minha casa. Você não quer mais ir embora. Agora, por causa da pandemia, está fechado, né? Fazendo alguns trabalhos internos, pouco assim, mas antes era aberto ao público, você não conseguia entrar lá. Você não conseguia entrar, os ônibus na porta, cheio de gente. É simplesmente maravilhoso lá, simplesmente. Né? Uma hora que vocês puderem visitar, depois que melhorar essa questão da pandemia, vocês vão ter a chance de visitar. Então, só para lembrar aqui, né, da questão da possibilidade de o quanto é ruim a gente evocar uma pessoa no momento da morte, ou gritar demais, mesmo que esteja doendo muito, né, para a gente evitar de fazer essas coisas, que é possível, mas você vai, né, atrapalhar muito a pessoa e não é uma coisa muito boa de se fazer, pelo que a gente entendeu aqui. Ficou claro isso? Gostaria de comentar alguma coisa? Odri, quem que é a Adrianinha? A Adrianinha, eu não sei muito bem a história dela, não. Foi uma moça que desencarnou muito jovem. Ela ficou muito doente, eu não sei se foi câncer que ela teve. Ela ficou muito doente na década de 70, se não me engano. Final da década de 70, que ela desencarnou. Aí a família, né, que ficou muito sentida, né, com a morte dela, começou todos os trabalhos, né, de amparo ao próximo, sabe? Tipo você montar uma ONG, alguma coisa. Começou esses trabalhos. Eu não sei se eles eram espíritas, eu não sei, só que ela sofreu muito para morrer, mas ela sofreu com tanta dignidade. Lá no centro, é tudo espalhado fotos dela, tudo quanto é jeito, lá já no leito de morte, praticamente internada no hospital, nunca em casa, num lugar bonito, internada no hospital, né? Uma moça muito bonita, né? Então, como ela, mesmo com aquela dor toda, você via a dor no rosto dela, você via o sorriso. Tá? Foi um exemplo, sabe? Então, aí fizeram essa casa em homenagem a ela. Só que eu não sei a história dos detalhes, os detalhes, não. Depois, se você quiser pesquisar, ver na internet direitinho, né? Pode pesquisar direitinho, chama Solar de Adrianinha, tá? Gente, a telegrafia humana depende de grande afinidade, precisa ter elevação moral e desprendimento material,
né? E é mais comum nos mundos mais elevados, né? Porque para a gente aqui, que desprendimento material a gente tem? Quase nenhum. Que elevação moral que a gente tem? Quase nenhuma, né? Então é difícil de fazer, né? É como é o caso, igual o caso a gente começou a falar da telepatia, a gente vai aprofundar isso melhor, mas a telepatia, né? Não precisa, as duas pessoas encarnadas, né? Um pouco diferente. A telegrafia humana é como se pudesse observar essa comunicação, ter isso, sem usar os sentidos que a gente usa normalmente. Então, só pode ser espiritual. Isso é bem claro, que você pega no livro lá do Bozano, né? Que ele fala aqui, ó. Eu deixei separado aqui para vocês, só um minutinho. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar, carregam o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nos fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, né, no espírito desencarnado, que uma alma pode ler numa outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível para os olhos do corpo. Olha que interessante, gente. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões que até aqui apenas afloradas. Olha, tem muita coisa, é profundo isso, a gente não tem muito estudo sobre isso, né? Como todas aquelas que não dizem respeito às leis que, por essência, devem ser universalmente manifestadas, né? Foram relegadas ao segundo plano. O que a ciência fez? Essas coisas que não tinha muito entendimento sobre isso foram sendo deixadas. Foram estudando o que é visível, o que é possível, e essas coisas foram sendo deixadas, né? Por todos esses séculos, até começar a se entender um pouco melhor, mesmo assim a ciência ainda nega muita coisa, né? Ele fala aqui, o pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual como uma chapa de vidro. Olha, essa frase aqui, eu vou repetir a frase, presta atenção. O pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual como uma chapa de vidro. Então, você, toda hora, dando um exemplo, né? Sua mãezinha desencarnou, né? A mãezinha do menino lá desencarnou no acidente. Deve ter sofrido um baque muito grande, machucado por dentro para desencarnar, ela machucou tudo por dentro, bateu de algum jeito. Agora, o filho, desesperado, fica pensando naquele momento da morte, quem é a culpa, como é que é. Isso reflete no corpo perispiritual da pessoa, imediatamente, como no vidro. Então, por isso a gente evitar, a gente aprender a sofrer com educação, como já diz Emmanuel para o Chico, né? Porque não estou falando que a gente não vai sofrer, às vezes, em algum momento, né, que dá aquela tristeza muito grande, uma hora que a mãe da gente morre, o pai, um ente querido da gente. Né? A gente não é santo, não é perfeito, mas até onde a gente já conseguiu aprender a estudar para a gente evitar esse tipo de coisa, porque pensa então no outro. Se você não está conseguindo pensar em você, pense nele. O tanto que essa pessoa vai sofrer. Imagina uma pessoa que morreu assassinada, ou morreu afogada, ou morreu lá em Petrópolis, as pessoas morrendo daquele jeito lá. Você chorando por causa das pessoas, imaginando como ela sofreu para morrer. Por que você não imagina ela sendo socorrida? Pronto, passou, acabou, pronto, você já está socorrida, você está aqui, estamos com você, você não está sozinho. Pronto, a pessoa faz assim, ó. Né? Agora, não, a gente fica pensando, nossa, uma pessoa morreu daquele jeito, pensou o tanto que essa pessoa sofreu? Que ela bate, reflete na pessoa como se estivesse colocando um vidro. Tá? Que a gente nunca se esqueça disso, nunca. Nós somos espíritos, que a gente nunca se esqueça disso. Aqui no final, tem uma frase que eu guardei para vocês. Se pudesse suspeitar, imaginar o imenso mecanismo que é o pensamento e que ele aciona e é dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos, das criaturas, umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Né? Ele fala desse progresso, o único objetivo de tudo isso, da gente aprender tudo isso, é o progresso, a evolução espiritual de cada ser, encarnado ou desencarnado. Né? O objetivo de estudar isso, de entender isso, como os pensamentos, se a gente pudesse aqui, ó, se pudesse suspeitar
suspeitar, imaginar, né, o imenso mecanismo que é o que o pensamento aciona entre as pessoas, grupos de seres, não está falando só de pessoas, né? Vai dizer que seu cachorrinho nunca percebeu seu pensamento? Já. Seu gatinho? Já. Ou você percebeu dele? Né? Então, nós temos essas condições, gente, é muito interessante. Apesar da gente estar falando de evocações, mas o assunto mediunidade é sempre interessantíssimo, né? Então, Bozano, Ernesto Bozano, quem quiser pesquisar alguma coisa, né? Esse livro dele aqui é Os Fenômenos da Telestesia e da Telepatia, né? Então, o Kardec usou a expressão telegrafia humana, conforme o Hélio colocou aqui, né? Ele usou essa expressão significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas, tá? Que se evocam reciprocamente, se chamam um ao outro. Isso acontece. Por que fala que dá uma grande afinidade? Vamos pegar um exemplo? Os apaixonados, quando você se apaixona. Você pensa na pessoa muito, não pensa? Você não consegue nem às vezes controlar direito, e a pessoa também pensa muito em você. Vocês não chocam os pensamentos? Nossa, eu estava pensando em você agora. Nossa, eu também estava pensando nisso. Se a gente fosse em tal lugar assim, assim, e se a gente fizesse, não é assim? Então, essa grande afinidade é isso. É um exemplo dessa grande afinidade, é isso. Ou então, quando você. Então, o exemplo de apaixonados, namorados apaixonados. Ou então, quando você conhece a pessoa que você gosta muito, não no sentido de ser seu namorado, pode ser outra mulher, pode ser um outro homem, não é seu namorado, é uma pessoa que você tem grande afinidade. Né? E você começa a conversar e fala assim, não, você viu que eu estava pensando nisso, como é que você adivinhou meu pensamento? Vocês nunca passaram por isso? Todo mundo já passou por isso. Então, essa questão da telegrafia humana, tá? De encarnado para encarnado. Aqui, ele pôs esse trechinho aqui somente para lembrar da gente dessa capacidade da evocação. É uma evocação, sem você estar evocando diretamente, sem estar chamando, mas você está tão ali com aquela afinidade com aquela pessoa que você pode perceber os pensamentos dela, né? Sem precisar estar dormindo, né? Quando está dormindo, então, você sonha todo dia, né? Eita, apaixonado é bom demais. Por isso o pessoal gosta de apaixonar, né? Porque você não tem dor, você não tem doença, você tem só alegria. Só alegria, né? Por isso que falar o amor. Por isso fala tanto quando, de um modo geral, a sociedade fala do amor, fala muito desse amor, né? Entre casais, né? Entre os apaixonados, que é uma coisa muito forte mesmo. Às vezes pode demorar a acabar, às vezes acaba muito rápido, mas que é forte, é forte. Ficou claro assim? Deu para entender um pouco melhor? Bom, encerrando aqui, o Hélio pediu para falar para vocês, né? Para vocês, se der, vocês aí na internet, que a gente não tem mais essas, né? Isso impresso na internet, tem cada revista, né? E depois lá do ano direitinho, né? Da página, elas eram mensais, né? Mas elas estão todas na internet, elas são tudo juntinhas, já da primeira página até a última, então não tem separação. Você vai lá na página 130, que fala sobre essa evocação de pessoas vivas, para quem quiser entender um pouquinho mais, tá bom? Então, gente, é bom vocês lerem, é muito interessante, vocês vão gostar muito e vai enriquecer bastante, né, essa questão dessa aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu peço a vocês, sinceramente, né, que o Hélio domine esse assunto melhor do que eu. A gente pode, né, reprisar alguma coisa dessa aula, alguma questão que ficou, traz para a gente semana que vem, que esclarece melhor. Pode ser assim? Tudo bem? Lauro, tá tudo bem aí? Tá tranquila, tudo jóia. Então tá bom. Então tá, gente. Então vamos, né? Já avançou a hora aqui. Vamos fazer a prece de encerramento, tá bom assim? Para a gente agradecer, né? A Deus todas as oportunidades. Elevemos nosso pensamento a Deus. Agradecemos então, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Agradecemos, Senhor, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue tirar de nós. Por tudo isso e por todos os demais tesouros da esperança, de amor e de alegria, de paz, que nos enriquece a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, que o Senhor abençoe a todos vocês, a cada um dos senhores e os seus familiares aí nos seus lares, que abençoe e ampare hoje e sempre. Que assim seja.